Eu gostei que a gente entrou nesse tema de juros aí, você falou por alto aí dos juros elevados, então eu queria trazer esse ponto. O PT sempre estava criticando muito recentemente, sempre criticou a alta dos juros pelo Banco Central, dizendo que a alta dos juros inviabilizava investimento, etc. Então, quando o escolhido era o Campos Neto, falava, é um absurdo esses juros altos, e porque o Campos Neto é um escolhido do Bolsonaro, esse cara está destruindo a economia. Pois bem, aí colocaram o Galípolo. O Lula foi lá e indicou o Galípolo, né? E aí o Galípolo pegou a taxa de juros a 12,25% e teve 4 altas consecutivas até 15%. E aí, por algum motivo de mágica aí, o PT e a Gleisi Hoffmann, a Gleisi até critica um pouquinho, mas eles pararam de criticar. Ou seja, antes a culpa era do presidente do Banco Central, agora não é mais do presidente do Banco Central. Então, eu queria perguntar para você se você concorda com essa condução da política monetária do Galípolo de elevar os juros de 12,25% para 15%, ou se você não concorda e acha que os juros deveria estar muito mais baixo para poder incentivar a economia. Você concorda ou discorda da condução do Galípolo? Vamos zerar aqui o cronômetro, Elias, para que você não seja comprometido aqui. 5 minutos aí para Elias fazer a resposta. Sobre o Roberto Campos Neto, eu acho que deveria estar sendo investigado nesse momento, porque o papel do Banco Central também ele é supervisionar o que acontece no nosso sistema financeiro. Então, ele tem que ser investigado pelo que ocorreu no Banco Master, né? Ele tem que ser investigado também pelo fato da operação que teve aqui na Faria Lima, operação carbono neutro, né? Ou seja, o Banco Central não vê nada disso. Né? Então, eu acho que é uma figura a ser investigado, o Roberto Campos Neto. Gabriel Galípolo, meu amigo pessoal, né? Mas eu tenho discordância profunda da política monetária brasileira. Eu não sou do PT, né? Sou do campo do presidente Lula, até porque eu acho que existe um inimigo principal, que é a extrema-direita, que tem que ser derrotada no Brasil. Isso me coloca ao lado do presidente Lula. A política monetária, ela não é suficiente para abrir uma contradição antagônica que me coloque em oposição a esse governo, mas eu sou completamente contra essa política monetária. Não existe uma explicação real para um país com os recursos naturais que o Brasil tem acumulados. Ou seja, o Brasil tem tudo aqui dentro do país. Né? O Brasil tem uma relação dívida-PIB hoje de 78%. Né? O Brasil está abaixo da média dos países do G20 e um pouco acima da média dos países do sul global. Né? Então, não tem justificativa que coloque, que nos entregue a necessidade de termos a taxa de juros a 15%. E mais do que isso, né? Eu acredito que o Brasil precisa passar, por exemplo, por um processo de reformas institucionais do Banco Central. Né? Por exemplo, uma dessas reformas institucionais, Léo, não sei se você concorda comigo, a revisão da temporalidade das metas de inflação. A meta de inflação de um ano somente o Brasil pratica, se não me engano. E evidente, com uma economia que tem preços sazonais que sobem e levam os outros preços na inércia, o Banco Central vai ter que usar a taxa de juros. Só se tivesse uma temporalidade de 3 anos, o próprio ciclo econômico absorveria essas altas. Então, os juros não seriam necessários utilizá-lo à torta direita como se utiliza. Né? Eu acho que essa reforma institucional é fundamental, mudar a temporalidade das metas de inflação. Né? O segundo ponto, a mudança do mandato do Banco Central. Né? O Banco Central tem que operar não somente para combater a inflação. O Brasil é um dos países do mundo em que o Banco Central ele só tem um mandato, que é o de combate à inflação. Ele tem que ter responsabilidade na geração de emprego e renda no Brasil. E a terceira reforma institucional a ser feita no Banco Central. O Conselho de Política Monetária tem que ter empresários privados, viu, Léo? Olha como estou defendendo empresário privado. Porque ali só tem banqueiro ali, né? E tem que ter representante da classe trabalhadora. Ou seja, tem que ter uma ampliação, ou seja, os trabalhadores e os empresários privados têm que ser ouvidos sobre a taxa de juros. Porque é impossível alguém acreditar que aqueles técnicos que se colocam acima do bem e do mal, né, eles não erram nunca. É impressionante isso, né? Ou seja, se vende a ideia de que os que estão no Banco Central são técnicos acima do bem e do mal, que é o bem da economia, eles montam aqueles modelos que nem eles entendem, né? Onde ela residente fala, nem eles entendem, é tanto modelo que vai sendo construído, que eles não entendem aquilo ali, né? E o país do tamanho do Brasil, com as riquezas naturais que tem o Brasil, e com as possibilidades que tem o Brasil,
A taxa de juros é 15%. Isso é inexplicável. Nenhum policymaker que eu conheci na minha experiência dos bancos BRICS consegue entender um negócio desse. Mas o governo gasta mais do que arrecada. Vamos lá, pessoal. Hoje, 50% quase do orçamento da União é para pagamento de juros da dívida pública, R$1 trilhão por ano. O Brasil paga de juros para o sistema financeiro 5,6% do PIB em juros. Isso inviabiliza o combate à inflação. Veja bem, dialeticamente, isso inviabiliza o combate à inflação no curto prazo e no longo prazo. Porque a inflação se combate como? Com ampliação da base de oferta da economia. No longo prazo. Então, a política do Banco Central, ela é disfuncional em todos os aspectos, né? Principalmente no combate à inflação lá na frente. Por quê? Porque ela inibe a taxa de investimento. Ao inibir a taxa de investimento, você não amplia a base de oferta da economia. E ao não ampliar a base de oferta da economia, a demanda aumenta e, evidentemente, vai gerar inflação. Ou seja, é completamente disfuncional e demonstra, sim, que existe uma economia política aí, porque capitalismo, para mim, Léo, é poder. Poder e monopólio. Capitalismo não é outra coisa, não sei isso, na minha opinião. É poder político e monopólio. Né? E não é as pequenas e médias empresas concorrendo pela preferência individual dos consumidores, não. Isso não é capitalismo. Capitalismo é poder e monopólio. Né? E hoje, o sistema financeiro brasileiro exerce poder de fato na emissão e na precificação da moeda no Brasil hoje. Isso é um problema que temos um problema político a ser enfrentado. Legal, Elias. Então vamos passar agora a bola pro Léo, né? Fazer a sua réplica. Então temos 3 minutos na tela aqui pro Léo. Vamos lá. Primeiro, acho que deixar claro que ninguém gosta de juros altos, tá? E essa história de que o banco gosta de juros altos não é verdade. Porque se o banco empresta juros mais altos, ele também capta a juros mais altos. Então, para ele, como eu falei, o que importa é essa diferença, esse spread. Então, ele gosta de juros mais baixos porque ele pode conceder mais crédito na economia. Né? Então, não existe essa ideia. A segunda coisa que ele tocou num ponto importante, que ele falou, o Brasil tem 78% de crédito na economia, é verdade, e a gente está muito... De dívida pública, e a gente está muito abaixo de alguns países, e também é verdade. A questão é que não importa só o endividamento dos países. Então, o Brasil tem endividamento muito menor do que o Japão, por exemplo. O Japão tem mais de 200% de dívida PIB. Daí você fala, então, a gente pode subir, mas tem uma diferença. Porque o que importa não é a sua dívida hoje. O que importa é a dívida de amanhã. Como é que está a trajetória da sua dívida amanhã? E qual que é a trajetória da sua dívida? A dívida de amanhã nada mais é do que a dívida hoje, corrigida pela sua dívida taxa de juros, mais o quanto você aumenta ou diminui dessa dívida. Ou seja, mais o quanto você teve déficit ou superávit. O problema é que a quantos por cento que a dívida do Brasil é corrigida hoje? 15%. E o Japão, menos de 2%. Então, por isso que a gente tem uma trajetória de explosão da dívida brasileira. Enquanto que no Japão a dívida é extremamente controlada. Por isso que os países e as pessoas estão dispostas a emprestar para o Japão a uma taxa de juros muito menor do que para o Brasil. Então, essa é a segunda coisa. Não basta só se olhar o nível de endividamento, você tem que ver a taxa de juros daquele país. Né? E daí, uma coisa que ele falou também, que as pessoas, que no Brasil você não escuta as empresas, e também não é verdade. Por quê? Antes, você tinha só o Focus. Que é o Focus? Eu quero pegar a impressão dos bancos sobre as variáveis econômicas, juros, etc. Daí o Diogo Guilhem, que é diretor do Banco Central, foi meu professor no INSPER, ele fez o chamado Firmus. Firmus eu quero, além de saber das opiniões dos bancos, eu quero saber opiniões das empresas, porque as expectativas de vocês também importam. Então, sim, já estão escutando as empresas. E daí, Elias, para finalizar, o que você está sugerindo, né, reduzir a taxa de juros para que a gente tenha mais crédito na economia, para que a gente possa incentivar a economia, já foi testado no Brasil. É só a gente pegar a época do Tombini. Você tinha uma inflação elevada, e aí o Tombini falou, não, ele deu o famoso cavalo de pau. Vamos baixar os juros mesmo assim, porque eu quero incentivar a economia. E aí o Tombini, quando ele estava na presidência do Banco Central, a inflação disparou e você perdeu as expectativas, aí você precisou aumentar a taxa de juros muito mais. Então, você concorda com essa política do Tombini? Porque ele fez exatamente o que você fez e não trouxe os ganhos que você falou. Ou seja, você aumentou o desemprego, você aumentou a inflação e as empresas não investiram mais. Vamos lá, Elias. Vou dizer aqui para você ter o início da tréplica. Tá? Vamos colocar aqui na tela.
Manda bala, Elias. Primeiro que os bancos adoram juros altos porque eles vivem da taxa de juros. Hoje, a maior parte do rendimento do sistema financeiro vem do título da dívida pública. Então, eles adoram juros altos. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, Léo, que eu acho o seguinte, a minha crítica, por exemplo, ao Tombini e à presidenta Dilma naquele momento, é que não dá para reduzir a taxa de juros uma canetada. Concordamos. É por isso que eu coloquei aqui o seguinte, o Banco Central do Brasil precisa de uma reforma institucional que crie condições para que tenha uma meta de inflação trianualizada, não uma meta de inflação de 3%, como está hoje, que é um absurdo, né? Uma meta de inflação de 3%, vai obrigar a taxa de 15%. Né? Então tem que criar as condições institucionais para que se reduza a taxa de juros no Brasil. Hoje essas condições não existem para a redução da taxa de juros. Então já deixo bem claro aqui essa opinião aqui, ou seja, nós temos que criar as condições para isso, né? E o que aconteceu naquela circunstância da canetada e tal, né? Pessoal, eu falei que capitalismo é poder, né? E monopólio. Né? O capitalismo não é outra coisa. Eu não acredito que o capitalismo seja uma outra coisa fora disso, o capitalismo. No mundo real, né? Uma coisa é fantasia. O mundo real é poder e monopólio. Não tem conversa, né? O consórcio do sistema financeiro, ou seja, a presidenta Dilma foi derrubada por um golpe de Estado, naquele momento, né? Em que empresários, sistema financeiro se unem, inclusive naquele momento em que a taxa de juros começa a cair. E como que a taxa de juros começa a cair? Não é somente uma canetada. Porque a presidenta Dilma colocou os bancos públicos no mercado de crédito. Em um primeiro momento, Murilo Portugal aceita as condições disso com o Guido Mantega e no segundo momento não aceitam. Eles foram para o pau, ou seja, volto a dizer aqui, pessoal, existe uma economia política por detrás de tudo que está sendo colocado. Não é uma questão técnica olha, o empresário... Já acabou a técnica? Não, mas pode continuar o seu raciocínio. Não, tem que ser justo. Finaliza. Não, essa história de que o empresário não investe porque... Uma coisa que é interessante, né? Não investe porque a dívida pública é alta, né? Ou seja, existe essa... Eu nunca vi empresário olhar para a dívida pública se vai investir ou não. Ou seja, isso é uma outra história que se coloca. Mas, enfim, eu acho que existe uma economia política desse negócio todo aí, que envolve taxa de juros no Brasil, e que deve se criar condições objetivas para a redução da taxa de juros. Eu não sou aquele maluquete, viu, cara, de acho que tem que acabar... Não. Eu acho que existe um problema institucional no Banco Central que tem que ser enfrentado.